o que de fato aconteceu no Éden, a verdadeira morte de Adão e o que de fato nós herdamos dele. O que de fato nós herdamos através do pecado de Adão. Então, lá em Gênesis 2, a gente vai ver a história do Éden, do paraíso e a história que todo mundo conhece. Deus fala para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, certamente ele morreria. Só que lá em Gênesis 5 a gente vê que a história foi um pouco diferente. Por quê? Porque Adão morreu na idade de 930 anos. Só que Deus disse para ele que no dia que ele comesse, certamente ele morreria. Então, com certeza, a gente entendeu errado essa história. Deus não estava falando de uma morte biológica, de uma morte física. Deus estava falando com Adão. E quando a gente tem um entendimento sobre espírito, corpo e alma, a gente entende que o nosso eu é o espírito, é a nossa natureza, é espírito. Nós temos uma alma que é uma consciência, que é a mente, mas nós também temos um corpo. Só que o principal nessa história, quem é o eu? O eu é o espírito, é a parte de nós que é verdadeira, que é a nossa origem. Então, quando Deus falou para Adão que ele morreria, de fato ele morreu. O espírito de Adão, ele foi desconectado da alma. Porque a criação de Deus é uma criação, né? É um espírito que possui uma alma e que tem um corpo para habitar. Então, Adão não morreu fisicamente naquele dia, mas espiritualmente. Naquele tempo, Deus ele falava face a face com o homem. Depois do pecado, cada vez menos a gente foi vendo esse contato de Deus com o homem, principalmente face a face. Não existe mais isso. Por quê? Por causa do espírito, que é desconectado. As pessoas que têm experiências espirituais são por quê? Porque elas têm o Espírito Santo, elas buscam a palavra, entende? Elas têm uma vida de oração e aí sim elas conseguem ter uma relação maior com Deus, uma intimidade maior com Deus, por causa do Espírito Santo. Porém, o que morreu naquele dia foi o espírito. O espírito foi desconectado da alma. É como se o espírito ele entrasse num sono de morte, num sono profundo. Entende? A partir dali, o ser humano ele perdeu totalmente o lado racional. O espírito ele é responsável por nos dar o discernimento. A gente olha uma coisa, a gente sabe se é bom ou se é mal. E esse é o papel do espírito. Só que um homem com um espírito desconectado, ele fica com a alma só ativa. E a alma é emoção. A alma que é os prazeres da carne. Então, a partir de Adão, o homem começou a agir totalmente emocional. Passou a não pensar mais, não ser mais conduzido pelo espírito, sim pela alma. Isso é o que a gente herdou de Adão. Essa é a natureza caída. É um espírito desconectado da fonte divina. Então, Jesus, ele vem e o que ele faz? Ele nos dá um presente quando a gente crê nele e aceita ele na nossa vida. Ele nos dá um presente que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele nos gera a imagem do Pai. Ele começa a nos purificar, nos limpar. Então, a gente começa a perceber as coisas erradas. Então, coisas que a gente fazia, que a gente achava que era normal, a gente começa a ver, não, peraí, isso não tá certo. Ele vai trazendo uma consciência. Uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo, ela vai lá e rouba e faz o que for, e ela não tem aquele arrependimento, aquela coisa, nossa, que eu tô fazendo errado. Uma pessoa que tem o Espírito Santo e ela faz uma coisa errada, ela pode até fazer, mas vai incomodar, entende? O Espírito vai incomodar, tu vai ficar, com certeza, bem complicado a tua mente, a tua alma vai gritar, com certeza. Então, o Espírito Santo, ele vem para fazer o papel do nosso espírito, porque o nosso espírito está desconectado. A Bíblia fala que o espírito é pronto. Se o nosso espírito é pronto, então por que a gente precisa do Espírito Santo para nos lembrar do que devemos ou não fazer? Porque o nosso espírito está desconectado da fonte divina. Então, Jesus vem e nos traz o Espírito Santo, ele nos traz uma consciência de pecado. Não é à toa que Jesus fala, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Ele estava falando de pessoas vivas, fazendo um sepultamento. Então, por que ele estava dizendo que aquelas pessoas estavam mortas, se elas estavam ali caminhando? Elas estavam ali tendo a vida delas normal. Por que elas estavam mortas? Porque todo ser humano está morto até que encontre a Cristo. E aí ele faz o papel do religare, do reconectar a Deus. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Através dele, a gente consegue se reconectar ao Pai.
Aqui em João 5, versículo 21, vai dizer o seguinte: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Vivifica. Percebe que a gente já é vivo? Como que ele nos vivifica? Espiritualmente. O Filho também vivifica aqueles que quer. O Pai não julga ninguém, mas o Filho... Olha que interessante o que diz aqui em João 5, versículo 21 e versículo 24. Ele vai dizer o seguinte: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Nós já somos vivos, então qual é o motivo dele nos vivificar? É o que eu falei, a questão da morte espiritual. No versículo 24, ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê em quem me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que interessante. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha como ele deixa bem claro isso, que aquele que ouve a palavra dele, pratica a palavra dele, esse passa da morte para a vida. Qual morte? A morte espiritual.